No imaginário guineense, as Forças Armadas ocupam lugar de destaque por terem cumprido o papel histórico da libertação face à força colonial, Portugal. Conquistaram a independência, mas depois de conseguida a soberania, cresceram os problemas entre militares. Divergências que evoluíram para o campo político. Só com as eleições gerais de 2014 terminou a interferência militar na política e espera-se que as Forças Armadas não voltem a extravasar das suas funções e a tomar o poder, mesmo perante crises políticas como a de 2015-2016. O que pensam hoje os combatentes pela liberdade da pátria, os que lutaram pela independência? Há mesmo uma mudança nas Forças Armadas? É notório que há mudança nas Forças Armadas. No passado, uma situação como esta crise que estamos a atravessar já tinha dado origem a tiros. Já teria havido uma mudança na situação político-militar do país. O caráter das Farc tinha que mudar. As Farc não podiam permanecer como eram durante a luta de libertação nacional. Não só os efetivos tinham que diminuir, como era uma situação diferente. O que penso que está a acontecer é uma estruturação das Forças Armadas. A vocação das Farc é defender a soberania nacional e não intervir nos assuntos internos do país, a menos que haja alguma situação de guerra, de estado de emergência, etc. Após as eleições de 2014, em que os militares disseram que não iam intrometer mais os assuntos políticos do país, realmente a partir daí até esta data houve uma grande mudança nas nossas Forças Armadas em relação à política da nação. Eu acho que são mudanças positivas e vale a pena que sejam implementadas o mais rapidamente possível e o mais profundamente possível. Porque as Forças Armadas são guineenses como nós, que fizeram a guerra como nós. Eu fiz a luta de libertação. Não estive nunca como militar de arma na mão, mas fui diretor do Centro de Instrução Político-Militar, que formava todos os jovens que viessem de onde viessem, quer das zonas libertadas, quer das nossas universidades na Europa. Todos iam para o Centro de Instrução Político-Militar, porque Cabral considerava que a luta de libertação era essencialmente uma luta política. Eu penso que tem sido um percurso com altos e baixos. As Farc interviram muitas vezes na política do país, o que a meu ver é sempre negativo. Mas é preciso dizer também, a bom da verdade, que essas intervenções foram sempre corolário de uma determinada instrumentalização das Farc por forças políticas presentes no xadrez político do país. Para mim, a Força Armada, de facto, mudou. Teve algumas atitudes, em certos momentos, muito complicadas, mas às vezes não depende só das Forças Armadas, depende da classe política, não é? Deve ser uma relação de pura independência, eu diria quase de divórcio. As Farc têm a sua missão, as forças políticas têm o seu papel e esses dois papéis não devem coincidir. As Farc estão lá para defender a soberania nacional, as forças políticas estão lá para definir qual é o rumo político do país. Portanto, são duas coisas diferentes. As Farc terão uma palavra a dizer, obviamente, se de facto as forças políticas não corresponderem àquilo que deve ser a sua vocação. Há um só país, portanto, todas as forças têm que estar subordinadas à soberania nacional. Em tempo de paz e afastadas do cenário político, as Forças Armadas têm que encontrar tarefas em prol do desenvolvimento do país. Sugestões não faltam. Bom, o papel das Forças Armadas é sempre o da defesa da soberania. Mas tem acontecido muitas atividades que penso que são boas, que é, por exemplo, decidirem estabelecer campos de agricultura, fazerem atividades culturais. Quer dizer, as Forças Armadas devem estar integradas na nação guineense. Claro que tem o seu papel específico, mas
digamos que o papel mesmo, quer dizer, mais conhecido por militar, que é fazer a guerra, dar tiros, isso, felizmente, não estamos nessa fase. Eles devem garantir a segurança para que o país possa desenvolver de uma forma harmoniosa, em paz, e garantir a integridade territorial, que é o papel preponderante das Forças Armadas de qualquer país. Agora, hoje, é preciso que se incorpore no processo de reconstrução nacional, que é um processo diversificado, onde um corpo como o das Forças Armadas pode fazer trabalhos extraordinários, porque são gente organizada, obedecem a uma estrita disciplina militar, etc, etc. Portanto, as Forças Armadas só podem contribuir para o desenvolvimento do país. No período da independência, nós temos já momentos vários que nós passamos que o comportamento dos militares tende a mudar em função da classe política. Julgo que não é questão da confiança, mas isso para mim depende fundamentalmente da classe política que dirige, que querem ou que servem dos militares para atingir os seus objetivos. Nós confiamos nas nossas Forças Armadas, porque esta crise institucional que já durou 6 meses, até agora não ouvimos nenhuma participação das Forças Armadas. Isso demonstra que desta mês já mostraram a sua maturidade política. As nossas Forças Armadas surpreenderam o povo guineense pela forma como tem vindo a comportar. Conservaram um silêncio, vamos dizer, quase um silêncio absoluto. As pessoas estão esperançadas que as Forças Armadas continuem este nova etapa, portanto, em que não se deixaram até hoje levar, e as pessoas, o povo, espera que continuem a manter-se neutros nesse processo. Se de facto a classe política restringir na fazer cumprir o papel dos militares, os militares já não estariam onde estão hoje, estariam já a fazer papel social de militares pós-luta, na independência. Entre tudo o que as Forças Armadas guineenses fizeram ao longo das décadas, a conquista da independência é provavelmente o marco mais consensual. Os obreiros estão vivos para contar a história, mas nem todos têm merecido a atenção do Estado, tal como a lei prevê. Eu devo dizer que os combatentes de liberdade da pátria são, antes de tudo, cidadãos. Quando nós entramos para a luta, não nos prometeram que nós íamos ter isto, aquilo ou aquilo outro, que nós íamos ter esta ou aquela ou outra vantagem. Mas pelo papel que os combatentes de liberdade da pátria desempenharam, tal como está na Constituição e na lei que define quem é combatente da liberdade da pátria e quais são os deveres em relação a eles, eu penso que eles são credores, de facto, de muita consideração. Quando se fala em combater a liberdade da pátria, está incluído tanto o militar, como o professor, como a enfermeira, como, digamos, o engenheiro, como o próprio camponês. Porque, parecendo que não, os camponeses deram uma contribuição remarcável, quer dizer, absolutamente necessária, porque eles é que transportavam, por exemplo, muitas das nossas armas, munições, etc., que era indispensável. Aí também, mesmo as crianças dos nossos internatos, também contribuíram para carregar o material que era necessário. Pensamos que deve haver uma política especial para os combatentes, para os restos ainda que estão de vida, porque muitos já morreram. Se nós estamos hoje sentados, somos ministros, diretores gerais, presidentes, etc., devemos ao facto que houve combatentes que deram a sua vida para libertar este país, para torná-lo independente politicamente. Mas depois de toda a luta, a Guiné-Bissau tarda em encontrar a estabilidade política. Já lá vão 42 anos de independência, cheios de instabilidade que têm travado o desenvolvimento, mas é um caminho que é preciso percorrer, dizem os ex-combatentes.
Nós devemos realmente pôr em cima de tudo o interesse nacional, o interesse comum, porque foi por causa disso que os combatentes deram as suas vidas durante a luta de libertação nacional. A Guiné está aqui, a Guiné não mudou, aquilo que tinha continua a tê-los, portanto, nós o que é que podemos fazer é, de facto, educar os nossos filhos, criar mais escolas. Habituamos a dizer que a esperança é a última coisa a morrer. Temos ainda a esperança de que realmente, se houver boa vontade por parte dos políticos, porque neste momento os políticos é que nós políticos é que criamos dificuldades no país e temos que ter em conta, portanto, a nação. Eu falo com muitas pessoas, meus colegas, mesmo os políticos hoje estão, eu acho que eles um dia vão refletir. Fizemos erro, temos que falar, temos que sentar. Ninguém é demais aqui nessa nossa sociedade. Nós precisamos uns dos outros. A Guiné-Bissau, eu tenho a certeza que vai encontrar melhores dias quando as pessoas perceberem melhor qual é o papel de cada um e que nenhum tem que ser como o cajueiro que faz sombra, que mata tudo o que está por baixo. Nós não devemos dar nunca as costas ao diálogo. O diálogo tem que ser a pedra angular da nossa democracia. Às vezes as pessoas estão espreguiçadas, né? De ir sentar, falarmos, criticarmos uns aos outros, mas não há outras saídas. Na democracia, o diálogo. Na democracia, tem que ouvir o outro, mais próximo. Temos que ouvir uns aos outros. Temos que ficar chateados, mas temos que ouvir uns aos outros. Portanto, a solução tem que se assentar no diálogo. É sempre sentar e dialogar-se. Independentemente de quem é engenheiro, é médico, é camponês, os homens têm que sentar à mesa. Vamos falar, temos que entender uns aos outros. Caso contrário, vai ser difícil. Eu acho que tem solução e eu não sou pessimista quanto ao futuro da Guiné-Bissau. Porque eu acho que a Guiné-Bissau tem uma história muito rica e que no dia em que a Guiné-Bissau estabilizar, ela vai tirar proveito de toda essa história que eu devo dizer que contribuiu, a história recente da Guiné-Bissau, digamos dos últimos 50, 60 anos, contribuiu de facto para a formação de uma nação guinense, de uma entidade chamada Nação Guinense. E eu penso que desse ponto de vista a luta de libertação nacional e os combatentes de liberdade da pátria deram uma contribuição inestimável a que na Guiné-Bissau existe uma entidade chamada Nação.